Glória a Deus, salve cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus, amém, que Deus abençoe teu lar, a tua vida, os teus caminhos, amém. Mais uma vez, meditando na poderosa palavra de Cristo Jesus, já quero deixar esse convite a você, se você não é inscrito no nosso canal, né, Batalhão de Cristo Jesus, se inscreva, faça parte desse batalhão, ore conosco ali, né, a gente ora frequentemente pelas pessoas que se inscrevem, porque tomaram um ato de fé, não que a gente não ore por aquele que não é inscrito, não, a gente ora também, né, por todos, mas Deus se agrada quando a pessoa dá um passo de fé para ouvir a sua palavra, você vai contribuir para os vídeos serem lançados mais à frente, né? Para quem entende um pouco dessa área vai entender, amém? Estamos meditando no Salmo 107, né, versículo 11 e 12, que diz que andamos contrário à palavra de Deus e desprezamos o conselho do Altíssimo. Isso traz cadeias, né, traz amarras, diz a palavra do Senhor no Salmo 107, né? Até podemos dar uma olhadinha aqui hoje, faz dias que eu não leio, vou só citando, né? De cabeça, porque a gente vai decorando os textos. Salmo 107 nos diz, eu citei o versículo 11 e 12, né? Diz assim no 13: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas aflições, tirou-lhe das trevas e da sombra da morte, quebrou as suas cadeias. Deem graças ao Senhor pelo seu constante amor, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Versículo 16, né? Isso acontece com quem anda contrário à palavra de Deus, amém? E o último texto que nós lemos está em Ezequiel, capítulo 47, que eu vou ler mais uma vez, no versículo 3 em diante. Saiu um homem para o oriente, tendo nas mãos um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me deram pelos artelhos, ou seja, pelos tornozelos, né? Se nós ler todo o texto, a água dá no joelho, a água dá na cintura, né, nos lombos e depois mergulha, né? Isso representa, né, cada ponto que passa que tu dá um pouco de água, né? A presença de Deus nos tornozelos, nos joelhos, né, nos lombos até consumir. Isso simboliza quando mais profundo tu entra, mais a tua carne ela é submersa, né? Então quem manda é o Espírito. E o texto que quero deixar para os irmãos hoje está na carta de Gálatas, capítulo 5, no versículo 16. Gálatas é uma carta escrita para uma igreja, né? Então lá era uma reconstrução do templo. O templo era, na época, era uma obra, né? Um prédio. Hoje o templo sou eu e é você. Carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 16, diz assim, ó: digo, porém, andar no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que seja o vosso querer, pois se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Amém? O que a palavra vem dizendo, né? Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfazer a concupiscência da carne. Como que eu vou vencer a minha carne, então, né? Como que eu vou deixar de andar contra a palavra de Deus, como diz o Salmo 107, andar a favor? Porque quando eu estou contrário à palavra de Deus, eu estou preso, a palavra nós temos lá, né? Portas de bronze e trancas de ferro. Quando eu estou contrário à palavra de Deus, né? Então isso é para a igreja. Digo, porém, andai no Espírito. Isso aqui é se submergir à vontade de Deus, né? Quanto mais tu entra na vontade do Espírito, mais a tua carne, a minha carne, né, elas são sufocadas, porque o Espírito está mais abastecido, né? E ele diz na sequência, no 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Eles são o oposto, né? Como é que eu venço a minha carne? Como é que eu venço a minha concupiscência? Diz aqui, a concupiscência é um desejo ardente de fazer o que é errado, né? Como é que eu venço isso? Quando eu vou submergindo a minha carne. Cada passo que eu dou, diz a palavra lá, né, 1000 côvados, e era um tanto, mais 1000 côvados era outro tanto, e o corpo da pessoa foi submergindo no desejo do Espírito, e a carne foi ficando para baixo. Você está entendendo? Então, quanto mais você anda na direção do Senhor, mais a tua carne perde a força. Aí a carne não, digo, porém, andai no Espírito e não satisfazer. Quando é que eu consigo não satisfazer a minha carne? Quando eu ando cada dia mais profundo na vontade do Espírito. Porque as lutas são opostos, que vai ser até o último dia. O velho Moisés sempre vai lutar contra o novo Moisés, o Moisés carnal e o Moisés espiritual. Qual é que vai prevalecer? Aquele que tiver cada dia mais eu dando força. Em vez de eu ir para a vontade de Deus, muitas vezes eu vou para trás. Então o corpo vai começando a ficar para fora da água, para fora do Espírito, né? Então eu começo a pecar porque a minha carne está mais forte. Amém? Você está entendendo? Então a importância de tu submergir na vontade de Deus. Por isso a carta dos Gálatas está dizendo que eles estavam tudo errado.
né? Porque a água estava no tornozelo deles, vamos usar o texto de lá, né? A água estava no tornozelo. Então Paulo vem dizendo aqui, ó, digo porém, devemos andar no Espírito, né? E não satisfazer a concupiscência, porque a carne vai militar, o desejo vai vir, mas tu vai conseguir dizer não quando tu tiver com a tua carne submersa ao desejo do Espírito. Amém? Deus abençoe o teu dia com essa palavra, que você possa ter força de vencer as concupiscências, andando no Espírito e não satisfazer o desejo da carne. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Paz.